Graças a Deus você é homem. Que alegria poder estar aqui mais uma vez com você para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, o nosso devocional DHPH, de homem para homem. Se esse devocional tem trazido edificação para a sua vida, deixe seu comentário, ative o sininho, dê o seu like, compartilhe com os outros homens do seu relacionamento. Você é um homem vibrante? Você transmite alegria e prazer aos que estão perto de você? Quero que saiba, os homens são importantes e isso inclui você, homem. Fique comigo e nosso tema de hoje é: você é realmente importante. H.B. London Jr. compartilha nesse devocional algo que creio que trará ao seu coração ainda mais clareza da importância do homem dentro da família. Provérbios capítulo 22, versículo 6, na versão A Mensagem, fala assim pra gente: mostre a direção da vida para os seus filhos e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Uau, eu gosto muito desse texto. Primeiro, os homens são importantes. Segundo, quanto mais ativos forem os homens numa igreja local, mais vibrante será esta igreja. Terceiro, quanto mais ativo for o papel que um pai assumir na criação dos seus filhos, mais provavelmente levarão adiante a herança espiritual na família. Quarto, se um pai não vai à igreja, independente de quão regularmente a mãe se encontra em sua prática na religiosidade, no congregar, apenas uma entre 50 crianças se torna frequentadora assídua da igreja. Uau! Você está vendo como você é muito importante como homem, como você que é o cabeça? Você, homem, consegue perceber a sua importância na sua família, na sua igreja local e no colocar a fé em Jesus Cristo e na sua palavra para as próximas gerações? Olha só, uma dentre 50 crianças continuarão frequentando a igreja, ou seja, a igreja é o local de congregar, de ouvir a palavra, de aprender, de comunhão, de crescermos juntos. Você é o homem da casa, o líder, o sacerdote, o influenciador, o direcionador, o muro de proteção, a coluna de alicerce da família. Então assuma o seu papel em nome de Jesus. O seu papel é relevante, o seu posicionamento é importante. Edwin Cole escreve que os homens são os problemas da família, mas os homens também são a solução da família. Ser menino é uma questão de nascimento, mas ser homem é uma questão de decisão, porque o seu papel é importante. A gente viu no último devocional falando sobre escolhas, e eu peço que você escolha exercer a hombridade, buscar a hombridade de Jesus, porque quando um homem muda, a casa muda. Então me ouça, homens. O que a sua esposa e filhos esperam na sua casa é que vocês sejam o que vocês são. Homens, exerçam a hombridade. Homens que são vibrantes, valorosos, íntegros, fiéis, comprometidos, ativos, líderes ativos, bons leitores que estão dispostos a morrer pela família e pela causa nobre da igreja de Jesus Cristo na terra. É este homem que você é este homem que eu desejo que nós nos tornemos juntos. Ouçam, homens que criam explicações aparentemente racionais e questionam a sua importância como exemplo espiritual para a sua família, estão completamente enganados. Tem uma frase que diz: todo aquele que é bom de argumento é ruim de arrependimento. Então deixe de argumentar, se arrependa, se posicione, comece hoje. Olhem para as famílias dos homens que estão se posicionando. Não são perfeitas não, mas as suas famílias estão estruturando e crescendo no relacionamento com Deus. O seu papel como homem é vital para o desenvolvimento espiritual dos seus filhos. Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Barna, que para a igreja poder conter o analfabetismo bíblico e do compromisso cada vez menor com a fé cristã, os homens terão que se estabelecer como parceiros e líderes na função espiritual nas suas famílias. Na lição do sacerdote, a gente vê como aquela mulher naquela história sente falta do homem ministrar a sua vida espiritualmente e na vida dos seus filhos. Aparentemente falta a liderança espiritual nas famílias, por milhares de homens cristãos que têm impedido o crescimento espiritual de dezenas de milhares de famílias ser bem-sucedidas, porém inaptas. Por quê? Porque eles não têm se posicionado como homem, não têm entendido o quanto que são importantes, quanto a sua posição. Só para você lembrar um pouquinho das Escrituras, a Bíblia fala que o papel do homem era tão relevante que quando um filho fazia algum pacto, alguma promessa, e chegasse em casa e compartilhasse com o pai aquilo que ele tinha prometido, aquilo que ele tinha honrado, e o pai discordasse, a autoridade do pai poderia romper aquela promessa. A mesma coisa com a esposa, se ela tivesse tomado uma decisão, tivesse feito um pacto com alguém, chegasse em casa e o homem se posicionasse a favor, ok, se ele se posicionasse contra, aquilo perdia o valor. Você está me entendendo como é perigoso quando eu e você
você não entendemos isso, o papel do homem no poder de decisão, ou seja, muitas vezes os homens, eles não tomam a posição, eles estão parados, inertes, e nós precisamos nos posicionar. Por quê? Porque o seu papel é muito importante. Homens, vocês são os guardiões do desenvolvimento moral, espiritual e emocional do seu lar. Uau! Homens, é o momento de tomarmos posição. Rejeite a passividade, lidere com coragem, aceite a responsabilidade, espere a verdadeira recompensa e celebre cada fase da vida. Comece com o que você tem e de onde que você está. Não importa onde que você está e o que você tem, é um pouquinho. Entrega isso na mão de Deus. Deus vai honrar o teu posicionamento, as tuas decisões. Deixe o propósito claro para sua família e avance. Mostre para eles aonde que você quer. Se arrependa se for necessário, dê direção, discuta isso com a sua família, porque o seu papel de trazer essa unidade, esse ambiente de paz, vai mudar o destino da sua casa. Não sabe como? Caminhe conosco através do currículo Semeia em Hombridade. Vamos crescer juntos, vamos aprender juntos, porque nós nascemos filhos, mas precisamos aprender a ser pai. Quantos de nós fizemos um curso para ser um verdadeiro homem, um verdadeiro filho, um verdadeiro pai, um verdadeiro avô? Nós não aprendemos isso, mas nós queremos, como Universidade da Família, como Christian Men's Network, uma rede de homens cristãos, poder caminhar com você. Por quê? Porque semelhante gera semelhante. Ou seja, se você entender o quanto que você é importante, você tomar posição, mudar de estilo de vida, os seus filhos vão copiar você, vão imitar você e seguirão o seu exemplo. Uau! Lendo de novo o texto de Provérbios 22:6, lembre disso, mostre a direção da vida para os seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Uau! Nesse versículo se destacam 3 palavras. Primeiro, influência, atitude e exemplo. Homens, vocês são importantes. Aplique um sistema de valores e prioridades na sua vida e da sua família. Sejam vibrantes, sejam homens de fé. Homens que realmente dessa forma, você sendo um homem vibrante de fé, dessa forma os nossos filhos serão mais apaixonados por Jesus do que nós mesmos. Transmita a fé, transmita os princípios, transmita os valores todos os dias. Graças a Deus você é esse homem. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.